Boa noite para todos. No nosso contato com a doutrina espírita, logo somos informados de que as nossas existências possuem um propósito muito bem definido para que nós estejamos na Terra. Conta-nos a doutrina espírita que antes de renascermos, todos nós, todos indistintamente, passamos por um período no qual ocorre uma espécie de programação espiritual para aquilo que nos seja possível de realizar. É o chamado planejamento espiritual. O planejamento espiritual não é o que vai acontecer conosco, não é o destino, não é a definição de uma fatalidade nas nossas vidas. Mas é um desenho daquilo de melhor que nós podemos realizar na vida da Terra. O planejamento espiritual, portanto, é uma perspectiva daquilo que de bom podemos fazer durante a existência física. Alertas com relação à possibilidade de não cumprirmos esta programação também nos é apontada. Mas os espíritos benfeitores que participam da composição do nosso planejamento espiritual observam as nossas potencialidades e definem aquilo que seria mais interessante que nos acontecesse, de tal sorte que a existência humana seja o mais proveitosa possível. Mas, repito, não é o nosso destino. Não está se desenhando no planejamento espiritual o que vai acontecer, mas sim o que de melhor pode nos acontecer. O que de mais maravilhoso somos capazes de realizar se empreendermos todos os nossos esforços no bem. O desenho daquilo que programa-se no mundo espiritual é desenhado através dos nossos benfeitores espirituais, mas a depender do nosso grau de compreensão da vida imortal, nós podemos ter uma contribuição maior ou menor nesse processo de organização do que vai ser melhor que nós façamos durante a existência física. Nós percebemos, portanto, dentro dessa perspectiva, que nas nossas existências, nós quando chegamos na Terra, trazemos uma programação do que temos para fazer. E esta programação, ela não é apenas coisas risonhas, não são só coisas lindas de se realizar. Nessas programações também aparecem com muita frequência desafios. E esses desafios, eles são mais frequentes, Mateus, quanto mais nós temos dificuldades espirituais. Se eu sou um espírito que tenho muitas falhas, muitos equívocos, se eu desenvolvi ódio, ressentimento, mágoa, desamor, ingratidão com muita frequência, é muito provável que essa existência que está sendo desenhada, ela traz os ingredientes para tentar organizar a nossa vida. Se eu tenho menos imperfeições morais, é mais razoável que esse processo espiritual não seja tão difícil, que seja até mais fácil, seja mais tranquilo, porque a gente tem menos dificuldade. Acho que uma boa imagem que pode ajudar com que entendamos esse fenômeno do planejamento espiritual é aquele aparelho ortodôntico que a gente coloca no dente. Quanto mais torto,
mais trabalho vai dar. E aí, quando você coloca aquilo, é horrível. Porque aquele negócio corta a língua, corta a boca, corta a gengiva, dói, a gente não consegue comer. É bom que a gente emagrece, mas é muito sofrido, é muito sofrido. E quando fica ajustado, que ficou bom, a gente volta para apertar de novo, para voltar a doer. E aí a gente fica assim, é porque não tira? Por que não tira? Por que a pessoa se submete a isso e ainda sabe que vai doer e deixa? Porque o resultado é positivo. Vamos ficar com um sorriso lindo quando terminar. É mais ou menos isso. O planejamento espiritual, ele parece muito com um aparelho ortodôntico. A nossa alma está toda torta. Aí o aparelho ortodôntico vem e vai fazendo os ajustes aonde a gente precisa, para que depois de um tempo o sorriso fique bacana. Então é mais ou menos essa a proposta de um planejamento espiritual. Quanto mais difíceis nós somos, mais complexo em termos de desafio os nossos planejamentos espirituais se apresentam. Mas isso não quer dizer que quem sofre muito é porque deve muito e quem sofre pouco é porque deve pouco. Isso não é verdade, porque existem muitas pessoas que, mesmo sabendo que irão passar por dificuldades, aceitam o sofrimento e vêm sem que precisem. E aí a gente vai dizer, meu Deus, mas esse deve ser muito masoquista, pelo amor de Deus. Fazer uma programação espiritual sabendo que vai sofrer sem necessidade. A gente faz isso por amor, sabe? Às vezes a gente tem um companheiro que a gente ama muito, mas ele tem muitas dificuldades. E ele precisa de uma mãe, ele precisa de um pai, ele precisa de uma esposa, de alguém que vai ser o suporte para que esse companheiro consiga se desenvolver, Mateus. Então, na hora em que o companheiro vai reencarnar, o outro, até que nem precisaria passar por aquilo, diz, deixa eu ir junto para dar um apoio para ele, porque ele vai passar por muita dificuldade e eu quero estar junto para dar um suporte. Então, não é correto, na visão da doutrina espírita, nós olharmos para uma mãe, por exemplo, que passa por muita dificuldade e dizermos, nossa, isso deve ter muito karma, isso deve ter sido uma mãe horrível. Não necessariamente. Às vezes nós temos espíritos maravilhosos que, por amarem muito almas difíceis, se permitem serem mães, sabendo dos desafios que vão passar, mas como sendo o instrumento para socorrer um filho, um marido, um pai. Mas às vezes pode ser um pai também, não necessariamente uma mãe, mas um pai, que vem nesse trabalho de socorro do filho que ficou na retaguarda, ou de uma esposa, de uma mãe, de um pai, de alguém que vai precisar de muito amor durante a existência física. Por que vai precisar de amor? Porque quando nós fazemos a nossa programação espiritual, nós sempre acreditamos que iremos dar conta. Nós sempre, quando fazemos o nosso planejamento espiritual, nós sempre dizemos, não, mas vai ser difícil, mas eu vou dar conta. Eu dou conta, eu vou conseguir. Então nós, quando estamos no mundo espiritual, nós acreditamos que somos capazes. Mas quando chegamos do lado de cá, nós descobrimos que nem sempre a gente dá conta de fazer. Não é que a gente não tenha recurso, é porque nós não usamos todas as ferramentas que a gente tem. Nós saímos do mundo espiritual com uma programação e uma caixinha de ferramentas. Aí vem um alicate, uma chave de boca, uma chave de grifo, um alicate. Mas chega aqui, enfrenta uma família difícil, um pai
incompreensivo, uma mãe amarga, casa com alguém que de repente não tem um perfil esperado, traz muitos desafios em termos de saúde ou de convivência familiar, e a gente esquece de abrir a caixa de ferramenta. E quer resolver as coisas sem usar o ferramental que a gente tem. A doutrina espírita, ela nos ajuda a descobrir que a gente tem essa caixa de ferramenta, que a gente tem que usar, que é o amor, a paciência, a compreensão, a renúncia, o esforço de conviver, capacidade de nós nos auto-perdoarmos. Todas essas são ferramentas que a gente precisa utilizar. E quando nós estamos na vida física, nós nos surpreendemos, porque os desafios que a vida material está nos dando parecem que são superiores às nossas forças. E não é que eles sejam, é porque nós não estamos, de repente, colocando para funcionar todas as potencialidades que nós possuímos. Isso parece muito, guardado as devidas proporções, com o casamento. Já viram quando as pessoas casam? A gente, quando casa, alguém diz assim, olha, vai ser difícil, hein? Você vai arrumar. Aí a pessoa diz, não, mas a gente se ama, e vai dar muito certo o nosso casamento. Ninguém casa assim, eu estou casando, mas eu já sei que vai dar errado. A gente casa envolvida numa perspectiva de que vai funcionar, vai dar certo. Quando as coisas ficarem ruins, a gente vai sentar, a gente vai conversar e a gente vai se entender. Nem sempre, às vezes consegue, mas às vezes a gente não consegue. Às vezes a gente faz uma previsão de como vai ser a nossa relação e a nossa relação não entra por esse caminho que nós gostaríamos. A mesma coisa acontece com as nossas existências. No mundo espiritual, cercado da leitura da espiritualidade, tendo nítida compreensão de que sou um espírito imortal e de que preciso desse aparelho ortodôntico para corrigir a minha vida, que eu vou renascer com uma limitação física ou mental. Reencarno sabendo que eu terei uma dificuldade dentro do lar, que um inimigo meu do passado vai renascer dentro da minha casa, que eu experimentarei a solidão afetiva, que eu buscarei anos a fio por alguém que diga que me ama, sem nunca encontrar um companheiro que me dê a mão. E vou ter que experimentar a solidão, as noites de silêncio afetivo, porque não consegui verdadeiramente recursos para ter um parceiro. Ou, de repente, as minhas dificuldades vão ser no campo econômico. Terei tantas dificuldades, contarei os centavos, terei sonhos que nunca conseguirei realizar. Verei as vitrines das lojas sem nunca conseguir consumir muitos produtos que eu gostaria. Enfrentarei empregos amargos, humilhações. De outras vezes, os nossos filhos serão como um punhal atravessado no nosso peito, produzindo tantas lágrimas, tantas dificuldades, tantas dores. Ou seja, embora nós tenhamos uma programação feita no mundo espiritual, é muito comum que quando nós chegamos do lado de cá, nós nos defrontemos com uma história muito mais difícil do que aquilo que a gente imaginava que fosse. E muitos de nós, às vezes, dizemos assim, poxa, eu até queria vir, mas eu queria vir lembrando de tudo, né? Eu queria vir assim, reencarnando, mas lembrando de tudo. Olha, se for para reencarnar lembrando, é melhor não vir, né? Porque é melhor ficar lá. O objetivo da encarnação é exatamente esquecer para ver se a gente faz uma nova história. Eu preciso do esquecimento para eu sentar na mesa do café da manhã com a pessoa que me prejudicou.
para eu conseguir colocar no colo o meu infelicitador do passado, para que eu consiga ter como irmão aquele que foi o grande desgraçador da minha família, para que eu chame de pai e chame de mãe alguém que tem graves conflitos comigo do passado. Eu preciso desse esquecimento. Isso é fundamental. Então é necessário que ele aconteça. E esse esquecimento nem é total, né, gente? Porque a gente lá e cá tem uma sensação, eu não sei porquê, eu dou uma antipatia, não gosto. Gosto de fulano, mas não gosto, não consigo abraçar. Às vezes só no Natal, quando você vai lá, abraça a tua mãe, é Natal. Aquele esforço danado para abraçar. Fala com teu pai, menino, aquela dificuldade, e a gente diz assim, não, mas eu não lembro de nada. Não lembra, mas a emoção está dentro de nós. Então nós somos, na verdade, almas que trazemos muitos sonhos quando vamos reencarnar. Muitas ideias do que vamos fazer, como um casamento. Muitos sonhos, muitos ideais, vai dar tudo certo, vai ser maravilhoso, eu vou conseguir, não faz mal, a família é difícil, eu tenho recurso para amar, para perdoar, eu vou ter problema físico, não tem problema, não vou ter companheiro na jornada, não faz mal, você é sozinho, mas você é feliz, você é pobre, não tem problema, mas é muito pobre, também não tem problema. Então, a gente vai vivendo de sonhos, e quando a realidade se impõe, como é difícil para muitos de nós. Como é difícil. A fé, nesse sentido, ela é muito importante. A fé sempre foi um grande instrumento de fortalecimento nosso no passado. As gerações que vieram antes de nós também tiveram problemas, conflitos, guerras, doenças, pandemias, desgraças, furacão, seca, terremoto. E de onde eles tiravam força para conseguir ir à frente? Da fé. A fé com todos os senões que alguém possa dizer, a fé era cega, é verdade, mas ela era ótima. Com tudo e por tudo, ela fazia um papel maravilhoso de fortalecimento de todos nós nos nossos momentos mais difíceis. Mas as nossas últimas gerações têm sentido um esfriamento da fé. Nós estamos progressivamente nos desinteressando dos aspectos espirituais. E por conta disso, nós sentimos muito a falta de algo que nos oriente, que nos mostre que nós verdadeiramente poderíamos ter mais resistência diante das dificuldades. E quando a gente não tem a fé, nós ficamos mais expostos a muitos fenômenos no campo do adoecimento emocional. Eu não estou dizendo com isso que obrigatoriamente quem não tem fé vai ser doente. Não. Mas as estatísticas mostram que as pessoas que têm fé, elas têm mais força espiritual diante dos desafios que a vida tem. E exatamente por isso, as nossas gerações anteriores enfrentavam essas dificuldades e tinham uma força interior incrível para superar os dramas que passavam. Hoje está mais difícil. Então nós estamos assistindo o quê? O crescimento de um fenômeno chamado ansiedade. De onde vem a ansiedade? Vem do medo do amanhã. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se alguém vai me abandonar. Se eu vou ficar doente numa cama. E se de repente meu pai e minha mãe morrer, quem vai cuidar de mim? Então eu começo a fazer conjecturas das coisas que nem estão nem no radar para acontecer. Eu já começo, meu Deus, e se de repente meu pai e minha mãe morrerem, eu não tenho nem como me manter, eu não trabalho, aí vou ficar como? Aí como eles não vão pagar a casa, vão tomar a casa, eu vou para a rua, vou morar lá na Praça Osório, meu Deus, o que vai ser de mim? Então as pessoas desenvolvem uma série de ansiedades,
Já tenho 20 anos, eu não casei. Meu Deus, estou desesperado. Já estou no caritó. O que vai ser de mim? Então existe muita aflição, muita preocupação. Né? Eu tenho que conseguir um emprego, eu tenho que ser famoso, eu tenho que ser rico, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. E como a gente não consegue, a gente começa a se afligir, fica muito angustiado, muito nervoso com o que a gente não consegue. E exatamente pelo fato a gente nem sempre conseguir o que quer, uma boa parte de nós desenvolve depressão. De onde vem a depressão? É um sentimento muito ruim, gente. É uma doença muito, muito ruim, em que nós perdemos o interesse pelas coisas. Nós sentimos que nem adianta tentar, que a gente não vai dar certo, que ninguém gosta de nós. Nossos pais não gostam da gente, meu marido não gosta de mim, minha mulher também não gosta, minha mãe também não gosta de mim, ninguém gosta de mim. Sou uma pessoa que ninguém me ama, eu não nasci para dar certo, eu sou uma pessoa infeliz mesmo, meu destino é a infelicidade. E às vezes a gente nem sabe dizer nem porquê, mas a gente desenvolve uma apatia pela vida que a ciência chama de vazio existencial. A pessoa não sabe porque vive, não sabe o sentido das coisas, e nesse particular a fé tem muita importância, porque na medida em que não existe Deus, não existe vida após a morte, não existe um propósito para a vida, não existe um propósito para nada, consequentemente há um vazio que toma conta das pessoas, e isso predispõe ao processo da depressão. E o que a gente tem observado nos últimos tempos? A gente tem observado que os mesmos desafios que a gente tinha em encarnações anteriores, os mesmos desafios, a gente está tendo nessas existências atuais agora. Só que agora nós somos mais frágeis. E nós estamos com muita dificuldade para lidar com a frustração e com o não atendimento das nossas expectativas. Alguns dizem que esse problema das expectativas é por conta da tecnologia, né? Aqui não tem ninguém da minha idade, mas eu vou contar para vocês como era na minha época. A gente mandava uma carta para uma pessoa e aquela carta ia na mão do carteiro. Chegava lá, até distribuir na casa da pessoa, ela tinha que rasgar o envelope, ler. Aí ela respondia. Quando ela respondia, ficava tudo errado, ela passava limpo, mudava tudo. Aí ela botava no correio, lambia o selo, mandava de volta, aquela carta vinha. Até chegar, gente, demorava um mês para você receber uma resposta. Aquilo era uma emoção, você receber uma coisa que a pessoa mandou. E aí ela borrifava perfume na carta. Né? Hoje... O sujeito manda uma mensagem de WhatsApp, já fica esperando que fique azul na hora. Se não ficar azul... Então nós temos uma prontidão muito grande e isso gera uma ansiedade muito grande em nós. E nós estamos muito acostumados a sermos atendidos imediatamente naquilo que eu quero. Eu mando, responde, eu mando, responde, eu mando. Então eu clico no celular e responde. Eu dou um clique aqui e baixa uma coisa. É tudo muito imediato. Eu não estou criticando, eu estou analisando. Então nós nos habituamos muito a respostas muito rápidas. Mas a vida não é assim. A vida ela tem seu ritmo. E quando a gente não consegue esse ritmo, muitos de nós nos sentimos profundamente frustrados. E esse fenômeno pode nos adoecer gravemente. Depressão não é brincadeira. Ansiedade, que pode gerar síndrome do pânico, também não é brincadeira. Não é brincadeira. Os processos de vazio existencial, de falta de propósito de vida, que muitas vezes lança as pessoas na drogadição, que faz com que os indivíduos se sintam meio que perdidos em função do uso da droga, enquanto outros se lançam nos braços de outros vícios, como a sexualidade desregrada, e depois sentem um remorso imenso porque se percebem usadas por pessoas que manipularam as nossas emoções e depois nos descartaram como se nós fôssemos um objeto imprestável.
Isso tem gerado muita infelicidade no mundo. E como nós estamos vivendo um período de muita fragilidade da fé, muitos de nós, esquecidos do propósito superior da existência, esquecidos de qual era o sentido pelo qual nós viemos para cá, vitimados pelo chamado vazio existencial, a gente comete um grave equívoco. Um equívoco que é resultado de toda essa sociedade que a gente está vivendo e das histórias mal resolvidas que a gente traz do passado. Sem fé, desconhecedor do amanhã, não compreendendo a imortalidade da alma, sem noção do propósito da existência humana, distante de uma compreensão superior para a vida, muitos companheiros estão desistindo de existir, achando que quando rompem com o fio da vida física, a vida acaba. Por que pensam assim? Pensam porque não sabem da vida imortal. Pensam assim porque desconhecem o verdadeiro sentido de todas as coisas. É por esse motivo que a doutrina espírita se esforça tanto para nos contar sobre a realidade espiritual, nos contar sobre a vida após a morte, para que nós não sejamos vítimas desse processo enganoso chamado suicídio. Nós, muitas vezes, podemos ter dentro do nosso lar companheiros que viveram essa experiência. Atualmente, nós estamos vendo as taxas de suicídio crescerem no mundo inteiro, inclusive entre crianças, que era um fenômeno que não se via nas décadas anteriores. Esse fenômeno de crescimento do suicídio é um dos resultados desse momento de afastamento do homem do entendimento superior para a existência humana. E muitas vezes, aqueles que assim fazem porque não suportam mais as suas existências, que consideram infelizes, e na compreensão deles, para dar um descanso para os pais, decidem pelo suicídio. Ah, se eles soubessem o amargor que os pais sentem com a partida de um filho. Quantos de nós, depois de uma partida pelo suicídio, temos muita dificuldade de recompor os cacos das nossas vidas? Porque nossos filhos, muitas vezes, quando partem pela via do suicídio, partem alegando que lhes faltou o sentimento do amor. Quando, na verdade, foram imensamente amados por nós. Mas eles não conseguiram registrar esse amor. Mas por quê? O problema está no processo de como a criatura humana entende suas próprias dores. Mas os pais vestem a capa da culpa e muitos deles se destroem emocionalmente em função do suicídio de um filho. Se os filhos soubessem, se eles soubessem o quanto destrói o coração de um pai e de uma mãe quando tomam essa decisão, repensariam os seus propósitos de vida, porque os pais, na verdade, podem ter até dificuldade de expressar o seu amor, mas nem por isso deixam de amá-los. Às vezes a gente tem um pai mais difícil, uma mãe mais seca, mais dura, um pai ausente, áspero, uma esposa ou um marido, filhos que são difíceis. Mas esse é o grande propósito da vida. Não foi para isso que a gente reencarnou? Para corrigir o nosso aparelho ortodôntico, para que ele nos corrigisse? São esses desafios que vão nos corrigir.
E a doutrina espírita nos conta que a gente tem propósitos tão maravilhosos quando vem, e aquilo que aparentemente nos é dito como um desafio intransponível é a grande oportunidade para que talvez consigamos dar um passo decisivo nas nossas existências. O Espiritismo nos diz que não existe circunstância para suicidas que conduzam esses espíritos para uma condição feliz do lado de lá. Por quê? Porque o suicídio, ele decorre de uma desistência da luta. Então, quando você toma a decisão do suicídio, é porque você não quer mais existir. Estou cansado disso, eu não quero mais. Na crença de que quando ele se suicidar, ele vai deixar de existir. E aí a grande surpresa, ele continua existindo. Então isso produz no espírito uma sensação muito desconfortável, porque ele continua vivo. E o que é pior, sem poder voltar para a vida que ele desistiu. É como se ele tivesse saído de um jogo que ele quer voltar, você já saiu, você não volta mais. Agora você vai assistir do lado de fora. Então ele vai assistir sofrimento de pai, sofrimento de mãe, sofrimento de filho, sofrimento de esposa, e vai descobrir tardiamente uma coisa que ele deveria saber antes. Ele era muito amado. Se achava uma pessoa esquecida dentro do lar, e depois do cometimento do suicídio, vai se sentir profundamente infeliz pelo fato de perceber o tanto de amor que havia, mas que às vezes as pessoas não conseguem expressar. Mas esse amor existia e a gente perdeu a chance de fazer diferente desta vez. É muito doloroso, porque o que a doutrina espírita nos diz é que a partir dessa decisão que não tem retorno nesta existência, o espírito entra num estado de muita angústia, porque ele gostaria demais de desfazer o feito, de voltar sobre seus próprios passos para desfazer o mal realizado. Mas por ora não será possível. E existem obras que narram as condições dos suicidas depois da morte, nos contando das dificuldades que eles naturalmente hão de atravessar em função da decisão que tomaram. Podendo-se dizer que, independente da causa que levou, nós não temos nenhum relato do mundo espiritual de alguém que se suicidou e ficou bem do lado de lá. Por quê? Porque todos os processos decorrem do corte da oportunidade. Não era uma grande oportunidade vir para a Terra, não era uma grande chance de mudança, mas eu desisti dela. E o que a literatura espírita nos conta sobre esse processo de sofrimento? Nos conta que esse processo é um processo longo, viu? Ele é longo, ele não é curto. Ele é um processo longo. Essas entidades irão experimentar muitas experiências para que eles percebam a gravidade do ato que fizeram, mas existe uma coisa muito importante a ser dita. Apesar da imensidão de sofrimentos que eles passam, eles terão novas oportunidades. É muito comum as religiões acenarem para o fato de que os suicidas não terão mais nenhuma possibilidade de recuperação. O Espiritismo, de posse das comunicações mediúnicas que recebe, do entendimento da reencarnação e da lei de causa e efeito, sabe que todos nós e os nossos companheiros que tentaram uma saída equivocada pelo suicídio também terão novas oportunidades, é lógico. Eles são irmãos como nós. Só que o processo de retorno para a vida física demora um pouquinho mais. Às vezes é mais rápido, mas o típico é uma espera mais larga para que eles possam vir. E assim,
eles desistiram da vida por uma determinada circunstância. E o que a literatura espírita nos conta? Que essa experiência que motivou a desistência vai repetir. Estou confundindo vocês com o que eu estou dizendo? Vou ser mais claro. Enfrentei uma doença, não quis essa doença, que era uma doença deformante, muito dolorosa, me matei. Então, vai para o mundo espiritual, vai passar por uma série de sofrimentos, depois vai se reorganizar, vai ter todo um preparo para retornar, vai voltar para uma nova existência física, mas aquela doença vai ter de novo. Por quê? Porque eu preciso mostrar que eu superei aquilo. Não, mas eu me suicidei porque eu não suportei o abandono do grande amor da minha vida. Vai ser abandonado de novo. Por quê? Porque eu preciso provar que eu venci isso. Não, eu me suicidei por conta da falência. E eu ia perder tudo, ia ficar pobre, eu não suportaria, então eu me matei. Vai ter os sofrimentos, vai ver a família numa situação difícil por conta do suicídio, vai experimentar muitas dores, depois vai se reorganizar, vai reencarnar, mas a falência está no desenho. Por quê? Porque eu preciso mostrar para mim mesmo que eu consegui vencer. Qual é o resumo de tudo isso? O resumo é que não adianta fugir, né? Porque se eu fugir agora, esse mesmo desafio me espera mais à frente. Então, o que é mais lógico da gente fazer? Enfrentar esse desafio para que a gente consiga chegar a bom termo do outro lado. É isso que é o importante que a gente faça, que a gente consiga fazer essa retomada. E a gente diz assim, mas vai ser uma existência muito difícil, vai ser muito ruim, eu não vou dar conta, se eu tiver que voltar com as sequelas do suicídio, e ainda por cima, tendo que repetir eu não vou dar conta, eu não consigo. É aí que entram as grandes almas, que dizem, você vai ser meu filho, eu vou cuidar de você. Essa mãe, ela não é um espírito devedor, ela não é um espírito que deve para a lei, ela ama tanto que ela diz, eu vou querer você comigo. E aí ela vai receber um filho que traz as sequelas do suicídio, somado com a experiência que ele desertou da outra vez. Então, às vezes, ela recebe uma criança que tem uma dificuldade física em função do suicídio, ou ela pode receber uma criança com uma sequela até mental por conta do suicídio cometido. Ela pode até receber uma criança sem adoecimento físico e sem adoecimento mental, mas ela pode ter um complicador psicológico, uma depressão de raiz, um processo profundo de dificuldade emocional, que você lida com esta criança desde cedo, num transtorno que vai sendo trabalhado. Esse transtorno não está no cérebro, mas está na mente, está na personalidade, não está na estrutura cerebral. E essas mães que amam tanto não precisariam passar por essas experiências. E por que passam? Elas passam porque amam demais. E quem ama muito pode até passar por desafios que não são da sua história, que são da história daquelas pessoas que nós amamos. Mas exatamente por serem mães que passarão por dificuldades, mães, pais, irmãos, esposas, filhos, quem quer que seja, o parente que vai viver com alguém que traz as sequelas do suicídio, e ela não precisaria, recebe um amparo espiritual absurdo, porque são companheiros que não necessitariam passar por isso, mas por amor disseram, eu levo ele comigo, eu vou cuidar dele.
Às vezes serão desafios imensos para a existência, mas grandes oportunidades de libertação das nossas próprias almas. É por isso que a doutrina espírita nos enfatiza tanto a necessidade do conhecimento espiritual. Ai, o que seria de nós, coitados, se não soubéssemos que somos almas imortais? Se não nos tivesse sido revelada a lei de causa e efeito e o entendimento profundo das relações familiares, dos laços do passado, do mecanismo da reencarnação, para que nós conseguíssemos decifrar a origem dos nossos dramas, a razão dos nossos sofrimentos atuais, para que nós conseguíssemos superar as dificuldades que a vida nos apresenta. O conhecimento espírita, ele é fundamental para que a gente consiga reorganizar as nossas vidas. Muito difícil conseguir superar as dores que a vida tem, desconhecendo o que somos na verdade. A sociedade sem fé, marcada pela descrença, que nos circunda nas ruas, vive um processo de infelicidade muito profunda. E quando nós temos a oportunidade de adentrarmos uma casa espírita, para que nela tenhamos o benefício do conhecimento espiritual, nós temos a chave para a libertação das nossas almas. Não que a casa espírita possua uma varinha de condão que vai transformar as nossas vidas, mas ela vai nos dar a bússola para que cada um de nós organize seu próprio roteiro, analise suas próprias experiências, sua própria vida, para redefinir os seus maiores objetivos. Para que a gente não desista dos outros, para que nós cheguemos em casa, olhemos o companheiro difícil e digamos de nós para nós mesmos: essa é a grande oportunidade que eu tenho de superar a minha pequenez. Se Deus me deu essa realidade familiar, Ele me deu também uma proteção espiritual indizível para que eu consiga me libertar dos graves problemas que eu possuo. É aí que entra a importância capital de todos esses saberes, não simplesmente para que a gente saiba, mas para que a gente use no decifrar das nossas dificuldades. Para que a gente compreenda que, às vezes, mesmo com o conhecimento espírita, nós iremos atravessar a existência inteira sem solução para os nossos problemas, apenas apoiado na compreensão das verdades espirituais. Paulo de Tarso tem um trecho nas suas cartas em que ele diz assim: por 3 vezes pedi ao Senhor que me retirasse um espinho que eu trago cravado na carne. E por 3 vezes o Senhor me apareceu em sonho e me disse: Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, o conhecimento do Cristo, o entendimento da sua mensagem é força suficiente para que a gente consiga acomodar sobre os nossos ombros as nossas experiências, as nossas lágrimas e marcharmos um pouco mais, tanto quanto nos seja possível. É muito comum as pessoas, quando falam da ação de Jesus nas nossas vidas, nos nossos momentos tormentosos, lembrarem da história daquela tempestade no mar. Não teve uma tempestade ali no mar de Genezaré? E o Senhor veio e estendeu a mão e acalmou a tempestade? Muitos de nós sonhamos com o fato de que Jesus apareça nas nossas vidas e acalme a tempestade e nós sejamos felizes para sempre.
haverá situações em que sim, será possível acalmar a tempestade. Mas nós não podemos esquecer que o conhecimento espírita pode fazer uma outra coisa por nós. Ao invés de acalmar a tempestade, acalmar o marinheiro. Porque mesmo que a tempestade continue brava, o marinheiro calmo consegue levar o barco até o porto seguro. Mares calmos não fazem bons marinheiros. Nós precisamos dos desafios da vida para que a gente consiga cumprir o nosso propósito nessa existência. Por isso, nunca é demais agradecer a Deus, o Senhor das nossas vidas, pela oportunidade que Ele nos concede, Senhor, de estares nas nossas existências, derramando o Teu amor sobre os nossos corações e permitindo com que as nossas almas, de posse das verdades espirituais que temos a chance de receber pela mensagem espírita, aprendermos a colocar o bálsamo nas nossas feridas, a reinterpretar o sentido das nossas próprias vidas, a descobrir a razão dos nossos sofrimentos, a ponto de podermos bendizer as nossas lágrimas e te dizer: Senhor, muito obrigado pela chance do conhecimento espírita, que nos ajuda a reorganizar as nossas emoções, a reolhar os nossos lares como uma oportunidade sagrada do desenvolvimento do amor que tanto precisamos. É por isso que nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos que Tu nos protejas, que Tu nos abençoes, para que nós nunca deixemos de fazer o melhor uso possível do tempo que Tu nos concedes na terra, muito mais ainda de posse das verdades espirituais que Tu nos ofereces. Obrigado assim, Senhor, por tudo que Tu nos concedes e guarda os nossos corações sob as Tuas bênçãos de amor e de infinita paz.